Graças a Deus. Boa noite, povo de Deus. A paz esteja com todos. Graças a Deus. Você pode se colocar em pé mais uma vez? Coloque a mão no seu peito, feche os teus olhos. Eu gostaria muito... Isso, povo, se aquete. Povo do teatro. Isso. Aquele que é fiel no pouco, no muito será colocado. Coloca a mão no teu peito e ore assim comigo. Diga assim: poderoso Deus, amigo fiel de todas as horas, eu vim mais uma vez reconhecer o teu nome, reconhecer que o Senhor é o dom da vida, que o Senhor tem me presenteado, muito mesmo. Eu venho te agradecer por cada cura alcançada, pela oportunidade livre de entregar o meu culto de ação de graças, pela liberdade de ouvir o teu evangelho. Então hoje, Senhor, usa o pregador, ministra o meu espírito, leva-me a pastos verdejantes, repreende Satanás e tenha toda a liberdade de falar o meu coração. Liga ao céu, Pai, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. E nós vamos ler do versículo 55 ao versículo 58. Isso. Eu aprendi que aquele que leva a palavra de Deus, leva o próprio Deus. Então talvez, se você se inquietar demais no teu lugar, talvez você pode estar atrapalhando alguém que está dando a última chance para o seu casamento, que está dando a última chance para a sua vida, talvez. Por isso, leve isso muito a sério. Mateus capítulo 13, versos 55 ao 58, diz assim a minha tradução: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Assente-se, por favor. Olha só, meus irmãos, nós estamos chegando num período natalino. Biblicamente não há nenhuma proibição, pelo contrário, há um incentivo em celebrarmos o nascimento de Jesus, porque no nascimento de Jesus, embora não saibamos a data, há especulações. O que havia ali era coral de anjos, o que havia ali era pastores de rebanhos, até os animais estavam ali. Em toda aquela simplicidade e na mesma hora um esplendor celestial em tudo aquilo. Então não há proibição nenhuma, pelo contrário, um incentivo. Mas o que nos lembra sempre é o ambiente familiar. O que nos lembra sempre é o acolhimento que há em épocas como essa. E os atrapalhos familiares, as gestações de relacionamentos que se atrapalharam ao longo do tempo, agora ficam muito afloradas. E você vê muitos casos de ansiedade, ainda mais esse ano. Você acaba vendo muitos casos muito complicados, né? Depressões externizadas muito sérias. E eu achei muito importante destacar uma mensagem hoje que o Senhor ministrou ao meu coração sobre família. E eu quero pegar aqui como exemplo a família de Jesus, que é o maior da história, é o maior da eternidade. E eu também quero pegar aqui a família de Moisés para destacar algumas coisas, e depois eu vou estar traçando um ponto a se seguir em todos nós. Tá? Uma vez, eu estava lendo um relato sobre o evangelista Billy Graham. Quem aqui já ouviu falar do pastor Billy Graham? Levanta a mão. Pastor da Igreja Batista. Um pastor renomado que já faleceu, pastor americano. Um pastor que antecedeu, inclusive, o nascimento
do próprio Martin Luther King. Ele era mais velho que o Martin Luther King. Martin Luther King, para quem não sabe, faleceu com 39 anos, vítima de um assassinato. Mas o pastor Billy Graham, ele pregava e multidões aceitavam a Jesus. Eu li um relato e quando ele veio aqui para o Brasil, ele trouxe uma mensagem simples sobre Zaqueu, que um dia Jesus estava passando e disse para Zaqueu descer da árvore, que ele iria pousar na casa de Zaqueu, que ele iria na casa de Zaqueu. E ele disse assim, quem quer aceitar esse Jesus? Quem quer receber esse Jesus? 25 mil pessoas naquele estádio levantaram as mãos e aceitaram a Jesus. Isso é unção. E o próprio Billy Graham tinha uma unção incrível, reconhecida, um evangelista incrível. Só que tinha um detalhe em tudo isso, nesse relato que eu li sobre ele. O filho dele ainda não tinha aceitado Jesus. O filho do Billy Graham não era cristão. O filho do Billy Graham não seguia nada. Era na dele. E o que me chama a atenção? O Billy Graham tinha um espinho na carne. Ele pregava e multidões aceitavam Jesus. Ele pregava, ele tinha um reconhecimento, ele tinha unção, mas dentro da casa dele, ele tinha uma luta curiosa. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu vi o pastor Marco Feliciano levando uma mensagem nos Gideões, e aquele lugar estava lotado de pessoas, e ele disse, eu estou aqui trazendo uma mensagem para vocês, mas hoje, sábado, a minha mãe está no forró, bebendo e curtindo, mas eu creio em Deus. E mês de outubro, eu vi ele nas redes sociais batizando a mãe dele que havia aceitado a Jesus. O filho do Billy Graham, eu ouvi um relato dele esses tempos atrás, onde ele disse que por mais que eu cresci num lar cristão, Jesus teve que se revelar a mim, para que eu fosse um cristão. Eu imagino Billy Graham pregando para todo mundo, e depois chegando em casa e encontrando aquela realidade. Ao longo do que eu ouço, ao longo do que eu leio, ao longo do que eu vejo, tenho percebido homens e mulheres incríveis no campo de vista ministerial, do ponto de vista unção, porém intimidados por questões familiares. Há uma tentação na esperança de alguns, principalmente, que pregam o céu, mas em casos vivem no tormento do inferno dentro do próprio lar. Nós somos tentados a perder a esperança por causa desses conflitos internos, gerando uma guerra quase que diária dentro da nossa casa, muitas vezes. Paulo nos aconselha a guardar a nossa fé até o último dia da nossa vida. E o próprio Jesus, no Sermão do Monte, nos lembra a permanecermos firmes, puros, porque veremos a Deus. Bem-aventurados os puros de espírito, porque verão a Deus. E você vai acabar vendo como o pastor Marco Feliciano viu a conversão da sua mãe, como o próprio pastor Billy Graham viu a conversão do seu filho, e como tantas esposas, maridos, filhos ou pais que acabaram vendo a conversão dos seus queridos. E como a conversão desses aconteceu, essa fé nos incentiva, esse testemunho nos incentiva a permanecermos firmes na nossa escolha de seguir a Cristo fielmente, na fé que move, que honra e que nos faz continuar andando, pois nos faz enxergar resultados ainda que nós não vivemos, mas que nós cremos. E nesse texto que eu li para vocês, nesses 4 versículos que eu li para vocês, o povo de Nazaré escuta o que Jesus está falando, porém questionam a mensagem dele, baseando-se em sua família. Eu vou repetir para você. O povo de Nazaré, aonde Jesus nasceu, o povo de Nazaré escuta o que Jesus está pregando, porém questionam a sua mensagem baseando-se na família de Jesus. E a Bíblia conta um pouquinho da história da família de Jesus. Eu gostaria que você prestasse muita atenção. A Bíblia conta um pouquinho da história de Jesus. Olha só, são poucos versículos, mas presta atenção. O marido, José, é bem mais velho do que a esposa. Bem mais velho. Na verdade, a mulher é muito jovem.
uma adolescente na época. E ela engravidou antes das núpcias. E aí, por causa disso, ela foi discriminada, ela foi muito criticada, ela foi vista como se fosse uma prostituta na época. Para piorar, o bebê não era do noivo, era de outro. Quando o noivo soube disso, resolveu abandonar a mulher secretamente, escondido. Ela afirmou que não tinha dormido com ninguém. Mas como que é possível engravidar sozinha? Todos achavam que ela não passava de uma grande mentirosa. Imagine o conflito. Apesar da confusão, o marido resolveu assumir a criança e casar com ela. Aí eles se mudaram para uma outra cidade. Sem ter casa para morar, perseguidos, iniciaram uma nova vida longe de todos os familiares. Tiveram uma criança sozinhos, sem hospital, sem médico, sem uma parteira. Logo depois, houve uma perseguição tão grande que foram obrigados a fugir para um outro país, vivendo escondidos por um tempo. Mais tarde, meus irmãos, esse filho, quando tinha 12 anos, sumiu. Ficou 3 dias desaparecido. E a mãe e o pai ficaram muito preocupados, procurando ele por toda parte. E esse menino, quando ele se tornou homem, ele passou a andar com prostituta. Esse menino, quando se tornou homem, passou a andar com ladrões. Esse menino, quando se tornou homem, ele passou a andar com malfeitores. Ele chamou os seus próprios líderes religiosos de hipócritas. Ele foi visto com mulheres que o povo não aprovava. Ele foi visto conversando com uma mulher de má fama, muito má fama, que já tinha 5 maridos, e o que ela estava agora não era marido dela. Esse homem, quando cresceu, liderou uma revolução e foi até preso. Para piorar, ele foi espancado, ele foi torturado e ele foi condenado à morte. Do ponto de vista humano, essa família não é uma família ideal, pois tinha tudo para dar errado. No entanto, o marido era justo, era temente a Deus. A esposa era cheia de coragem. Enfrentou tudo e todos, sem deixar o medo guiar as suas escolhas. E tornou-se uma mulher extraordinária. Os filhos que nasceram depois do primeiro, que eram descrentes, depois de toda a confusão, entregaram as suas vidas para Deus e se tornaram líderes da igreja. Um escreveu a carta de Judas, que é irmão de Jesus, Judas Tadeu. O outro foi líder da igreja em Jerusalém, o próprio Tiago. Olha só, e o menino que levou essa família a enfrentar uma grande oposição, viver preocupados e errantes, tornou-se o maior líder da história. Esta é a família de Jesus. Você pode me ajudar a pregar e perguntar para alguém do teu lado aí, a tua família tem problema? Só pergunte. Olha só, você não precisa responder, tá? É só a pergunta. Meu irmão, na Bíblia há muitos registros de famílias carregadas de problemas. Gente, olha a família de Davi, só B.O. Olha a família de Abraão, gambiarra. Olha as famílias ao longo da estrutura bíblica e você vai perceber a família de Jacó, a família de Isaac. Você vai ver muitas famílias ao longo do caminho com enormes dificuldades. Eu lembro que uma vez eu estava orando para Deus, eu disse esses dias na igreja, e eu falava, Senhor, como eu sou indigno, ó Pai, como eu sou um mau pai, como eu sou um mau marido, como eu sou um péssimo pastor, como eu sou um péssimo cristão, oh meu Deus, como eu sou isso, como eu sou indigno. E Deus literalmente me respondeu ali, ei, para de olhar para você e olha para mim. Para de ficar se degladiando e louve a Jesus. Porque quando você olha para Jesus, há sempre um novo começo, uma esperança. Quando você olha para a palavra dele, você vai encontrar bem destacado superação, santidade,
recomeço, vida que vale a pena. O detalhe é que a Bíblia coloca grandes pessoas com um chamado incrível, de um ângulo que nós conseguimos entender unção e superação. A outra família que eu quero conversar com vocês um pouquinho, e destacar isso como exemplo, porque eu preciso ser breve na mensagem, é a família de Moisés. Olha só, Moisés viveu 120 anos. 40 anos no Egito achando que era uma pessoa, que era um príncipe e coisa e tal. Depois 40 anos sem saber quem era. E nos últimos 40 anos, sabendo que ele não era nada sem Deus. Pois bem, Moisés, depois dos seus 80 anos de idade, 40 anos morando em Midian, tranquilo na rotina, recebe do nada um chamado de Deus quando ele entra numa caverna, uma sarça pegando fogo, uma voz vem e fala: agora tudo vai mudar. Deus dá um verdadeiro chacoalhão nele, para ele entender a importância que era o seu chamado, porque cada um que está aqui é a resposta de oração de alguém. A tua vida é muito importante, porque alguém está intercedendo, orando, pedindo alguma ajuda, e ao longo da tua vida, Deus vai te usando como resposta de oração na vida de pessoas. E no caso Moisés, desde o seu nascimento, ele foi resposta de um clamor de um povo que era escravo. Moisés, tirado do rio, e esta é a unção sobre ele, aquele que tirou o povo da escravidão, aquele que Deus usou, né, para tirar o povo de toda aquela situação. Deus dá um chacoalhão em Moisés, Deus fala com ele, e de repente, eu vou falar de uma forma muito chúcara com você, aqui, talvez muito próxima também, ele chega para tua esposa, Zípora, a esposa dele, e fala assim: mulher, arruma tuas coisas que nós vamos morar lá no Egito. Pô, peraí, tá tudo sossegado aqui, homem. Meu pai tem dinheiro, meu pai é sacerdote, tem as ovelhas, tem as cabras, nós temos uma vida tranquila. O que você vai se meter a besta lá no meio do Egito? Lá qualquer coisa eles executam. Lá é outro lugar. O que você vai fazer no meio da... Você sabe que... Você me falou que você é dos hebreus, você sabe que aquele povo não gosta. O que você vai fazer lá? Mulher, arruma as coisas que nós vamos morar no Egito. Já parou para pensar no conflito? Moisés, você já conseguiu emprego lá? Moisés, você já arrumou casa para alugar lá? Você sabe cuidar de ovelha, Moisés. Lá tem areia, lá é deserto. Você é escultor, Moisés? Moisés? Aqui você trabalha para o meu pai, Moisés. Moisés, ajeita tudo para você, Moisés. Eu imagino ele olhando para ela. O que você me diz, hein, Moisés? Me explica isso, por favor, pelo amor de Deus. Eu imagino o Moisés olhando para ela, falando: não, minha querida, olha aqui, ó. Eu sou profeta de Deus. Eu vou libertar um povo, entendeu? Eu vou liderar, porque eu tenho uma caverna e de repente um fogo assim acendeu e saiu uma voz de lá, entendeu? E daí, e o cajado meu virou cobra. Meu irmão, olha para cá. Minha irmã, olha para cá. Se o teu marido chega para você e ele fala algo desse jeito para você, você ia entrar em crise, né? Você ia virar dos avessos. E ele que ficasse esperto. E se essa mulher não é madura, ela vai conversar com todo mundo, vai falar com as vizinhas, vai procurar todo mundo para expor o casamento. Todo mundo. Daqui a pouco está todo mundo falando e não resolveu nada ali. Se é uma mulher madura, ela vai colocar no joelho e vai falar com Deus. Tudo bem pedir orientação. Tudo bem conversar com pessoas certas. Agora, meu Deus do céu. Zípora. Imagine o conflito, se coloca no lugar dela. Especialmente que Moisés não era um crente muito bom, não. Por quê, pastor? O cara já estava 40 anos na geladeira. Ele não tinha nem circuncidado o filho dele lá. Já imaginou? Tive um encontro com Deus. Um fogo assim, chamou eu e pá. E ela reclama, rateia, mas daqui a pouco está todo mundo peregrinando para o Egito. Imagine a cara de Zípora. Quem é casado aqui já sabe o que é o tal do emburramento, né? A trombose facial. Já sabe o que é isso, né? Azedou. E ao longo do caminho, imagine a cara de Zípora. Imagine Moisés acanhado, com a rabinha entre as pernas, andando assim, ó.
só de olho, imaginando um torrão de terra voando na nuca dele, esperto. Imagine. É lógico, estou fazendo uma conjectura aqui, mas imagine a situação, realmente não estava agradável. Aí ele começa a peregrinar em direção ao Egito. Imagina o conflito, imagina o nível da viagem. Olha só, para e pense, só quem tem um chamado específico, revelado, vai entender o que eu estou falando. Se tem uma coisa que dói no coração de um servo de Deus, de um homem, de uma mulher de Deus, e às vezes gera desânimo dentro da gente, é quando a gente vê os nossos queridos, os nossos familiares, entrando em conflito com a gente por causa do Senhor. Ainda mais que existiu uma situação fortíssima de discórdia entre Moisés e Zípora, que era a circuncisão. Imagine só, o pai de Zípora era sacerdote, não tinha esse negócio de circuncisão. A circuncisão, onde pegava o homem e fazia como se fosse uma cirurgia de fimose. A mulher não tem semente, o homem tem semente. E passa por aquela aliança. Né? Falando de um modo bem grosseiro. Mas o que eu quero dizer para vocês nessa situação é que ela não concordava de jeito nenhum que Moisés circuncidasse seu filho. De forma alguma. Êxodo capítulo 4, versículo 24 ao 26 diz assim: em uma hospedaria ao longo da viagem, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada e cortou o prepúcio do seu filho e tocou nos pés de Moisés e disse: você é para mim um marido de sangue. Referindo-se à circuncisão. E nessa ocasião o Senhor deixou a Moisés e não o matou. Eu lembro da fundadora da Quadrangular, a pastora Aimee Simple McPherson. Novinha foi viajar para a China para fazer missões lá, ganhar os chineses para Jesus. O marido dela, Robert Simple, faleceu. Ela acabou voltando para o país de origem dela e começou a pregar o evangelho ali. Passado alguns anos, um homem achou ela muito formosa, e ela já com uma criança, a Roberta, decidiu casar com ela. Moraram, foi tudo certinho, e ela falou: só que eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus. Numa época em que foi uma pessoa que quebrou tabus. Mulher não subia em altar para pregar. E ela pregava para multidões. E de repente ele fala: não, tudo certinho, você pode pregar o evangelho, você pode fazer o que tem que fazer, nós vamos casar. Mas ao longo do tempo, ele foi afunilando ela, hora que deu um ponto, ela só ficou em casa servindo ele, mais nada. E Deus cobrando ela, e Deus chamando ela, e a pressão vindo. E Deus falando: olha, aquelas almas, o sangue delas vai estar nas tuas mãos. E foi, até que ela ficou enferma. Foi parar no hospital, como aconteceu com Moisés. E o Senhor falou mais uma vez com ela: ei, a tua vida não tem utilidade. O que você se transformou? Então ela teve uma conversa com o marido, relembrando ele a respeito do acordo deles. E ele, mais uma vez, concordou, mas fez tudo diferente. Então ela, encurralada, pegou as crianças e falou para ele: já fizemos o teu jeito, não vai dar certo. Vamos servir a Deus comigo? E começou a pregar o evangelho de novo. Ele não suportou, porque ele dizia que ela se centralizava. Quem é que já leu as biografias da Aimee? Eu já li várias, inclusive a autobiografia dela. Ele dizia que ela se centralizava, que ela chamava a atenção onde ela estava. E o que aconteceu ali foi justamente que ele a deixou. Depois de um tempo, ele quis ficar mais uma vez com ela. E depois de um ano, ele a deixou novamente. Em tudo isso. A Bíblia fala que nós não podemos ficar entre dois senhores. Pastor, então eu não tenho que obedecer aos meus pais? Ao meu marido? Não, não, não. Nós temos que honrar, sim, temos que obedecer. Quando que eu devo tomar uma postura diferente? Quando eu tiver que desobedecer a Deus. Aí eu não vou desobedecer a Deus. Porque eu posso ser marido, eu posso ser esposa, eu posso ser filho, eu posso ser pai. Mas Ele é o meu Deus e Ele é o meu dono. Moisés estava encurralado aqui. Absurdamente encurralado. E numa situação dessa, ele queria circuncidar. Zípora já estava zangada com tudo isso. Aí agora vai ter que circuncidar o menino e vai que erra. Vai que erra o corte.
vai que não sei o quê. Aí gera uma fileira de discussões empautadas. O interessante é que, como judeu, ele jamais iria deixar de circuncidar o filho. 40 anos lá. E o filho dele devia ter uns 30 e poucos anos, imagino eu. E não havia a circuncisão no menino, no homem ainda. E era a identidade da aliança com Deus, né, de Israel com Deus, a pessoa ser circuncidada. Então imagine ele como líder de Israel, a família dele, o filho dele não ser circuncidado. Então, e ela, por sua cultura, não via lógica em tudo isso. E a briga já estava difícil. Aí ao longo do caminho, na hospedaria, piorou. Aí o negócio azedou mesmo, sabe quando? Quando do nada, ele ficou enfermo. Porque Moisés ficou encurralado, ele não circuncidou o filho dele. Ele não fez aquilo que ele deveria ter feito. Ele ficou encurralado. Presta atenção no que eu vou falar. E o interessante é que quando nós perdemos a esperança, nós flexibilizamos os valores. Eu vou repetir. O interessante é que quando nós perdemos a esperança, nós flexibilizamos os valores. Um judeu nunca deixaria de circuncidar o seu filho. Mas agora, 40 anos depois, Moisés já estava sem esperança na geladeira há algum tempo. De repente a esperança, depois daquele chamado, restaura o coração dele. O entusiasmo vem mais forte do que ele pode explicar. Brota outra vez. E as pessoas que ele sempre amou não compreenderam que essa pessoa agora tem novos valores. E um conflito tremendo às vezes se levanta dentro dos nossos lares, quando tomamos uma decisão por Cristo. E é isso que ele se refere quando ele diz: vocês acham que eu vim trazer paz? Eu vim trazer espada. E muitas vezes a sogra se levanta contra a nora, ou vice-versa, pai contra filho, filho contra pai. Mas nesse posicionamento, chega a dar guerra dentro de casa. E como que nós lidamos com tudo isso? Como? Nós somos tentados, às vezes, por Satanás, a perder a esperança em Cristo por medo de perdermos a aprovação dos nossos familiares. Tentamos equilibrar, várias vezes, muitas coisas. Outras vezes, nós tentamos obrigar as pessoas que nós amamos a compreender e a adotar o que a gente aprendeu depois de 40 anos de coração duro. E nenhuma dessas duas coisas funciona. E aqui Deus vai mostrar para quem Ele está restaurando a esperança que a única maneira de lidar com tudo isso é quando eu e você, e assim como aconteceu com Moisés, temos a coragem de confiar a Deus o coração dos nossos familiares. Eu vou repetir. Quando nós temos a coragem de confiar a Deus o coração dos nossos familiares. Porque nós não conseguimos mudar ninguém. Temos que aprender a descansar no poder de Deus, que é muito maior do que o nosso, para fazer as coisas ou para fazer as mudanças no coração dos nossos familiares. E aí, Deus, de modos inusitados, começa a fazer coisas que nunca imaginaríamos que Ele fizesse ou que acontecesse. E Ele está tratando o coração daqueles que nós amamos. Quantos familiares vão parar dentro de uma cadeia? Quantas pessoas, como esses que ficam acelerando moto por aí, acabam num acidente? E lá dentro de um hospital, às vezes, não que ele não caia, em nome de Jesus. Mas quando você vem para Jesus, meu irmão, por favor, coloca o escapamento na tua moto, não fique fazendo isso. Você está pedindo para ser odiado por pessoas. Mas o que eu estou falando para você é quantas pessoas que às vezes caem num leito de enfermidade, numa cadeia, e ali começam a ler a Bíblia. Depois de um abandono, depois de um conflito muito forte, começam a abrir o coração para Deus. Deus usa modos inusitados para tratar com os pais, com os filhos, maridos, esposas. E quando estão indo em uma direção do Egito para uma hospedaria, meus irmãos, a Bíblia não dá detalhes, mas de repente Moisés fica doente. E é uma doença estranha tudo isso. E aquela mulher tem certeza de que aquela doença, ela vinha de Deus. E ela era para a morte. E ela também tinha a certeza de que a cura não dependia mais
de Moisés tomar tal postura. Agora dependia da circuncisão do seu filho. E pior, agora ela sabia que quem tinha que fazer a circuncisão do seu filho não era Moisés, porque ele não tinha condição nenhuma. Ele estava à beira da morte. Agora, quem tinha que fazer a circuncisão era ela. Então ela precisou fazer isso. Precisou pegar uma pedra afiada e aquilo que ela era contra, aquilo que ela bateu de frente, por N valores, N cultura, ela teve que fazer. Ela teve que se converter pelo meio. Deus confronta o coração de Zípora. Se fosse Moisés que tivesse circuncidado, na marra, em casa, porque você conhece alguém opinioso? Conhece alguém opinioso ou não? Talvez você tenha alguma pessoa dentro da tua casa bem opiniosa, não é? E pastor, você não sabe aí o que é esse homem, você não sabe o que é essa mulher, e você não sabe o que é essa menina aí, ó. Quando embirra, e quando finge que não embirra e começa a cutucar, eu fico só assim, ó, lá na frente, semana que vem vai tocar no assunto, vai embirrar, vai travar por causa disso, vai achar uma situação, semana que vem, nem esqueceu nada, mês que vem tá tudo armado o cerco. Então eu fico com medo de dizer não, porque tem gente que não sabe receber não. Conhece alguém opinioso assim como Zípora? Conhece? Talvez está pensando alguém, né? Mas essa mensagem veio primeiro para mim. Então não esqueça que ela veio primeiro para você, porque talvez alguém está pensando em você. Não esqueça disso. Essa mensagem não é para quem está lá fora não, a não ser quem acompanha a gente em rede social. Essa mensagem é para você que está escutando. Não tenha dúvida, seja honesto consigo mesmo. Aí, meu irmão, ela faz aquilo. Ela pega o prepúcio ainda com a mão ensanguentada. Ela vai até os pés de Moisés e ela fala, você para mim, ó, é um marido de sangue, pelo que ela teve que fazer. Embora a fala dela seja dura, né, Deus está trabalhando isso, é evolutivo, é por etapas. O primeiro passo foi dado, como eu disse, e ela acaba se convertendo pelo meio, porque é uma jornada absurda e grande. E nós, na nossa mediocridade, às vezes... na nossa avareza, no nosso orgulho, ficamos com medo de perder, dizendo, tenho que administrar, sempre assim, fechados naquela visãozinha, enquanto Deus tem um plano muito maior. Ela pensando na circuncisão do seu filho e na vidinha dela, e Deus falando de mais de 2 milhões de pessoas ali, Deus falando de um novo plano e tudo mais. Deus está trabalhando no coração dos seus familiares, por isso nós temos motivo de celebrar. Por isso nós temos motivo de continuar no ministério. Há muitos que estão aqui, que estão sendo libertos por sua vida dessa ideia que estava presa, que sempre carregam em si um sentimento ou no seu subconsciente uma culpa, porque parece que você nunca consegue alcançar aquele adolescente, nunca consegue alcançar aquela pessoa, parece que aquela pessoa nunca entende, nunca vai. Mas hoje há um desafio muito claro colocado diante de você. Confie o coração dos teus familiares a Deus. Confie. Você já caminhou com uma pessoa que a todo momento desconfia de você? Já caminhou ou não? Isso é ofensivo, não é? Muito ofensivo. Caminhar com uma pessoa e a todo momento a pessoa está assim, especulando, sabendo, tentando descobrir, achando que sempre tem alguma tramóia, alguma situação, sempre está assim. Esse é horrível, né? Mas já parou para pensar que a gente caminha assim do lado de Deus? Você não confia a Deus o coração dos teus familiares? E não confia a Deus tantas coisas, como finanças, por exemplo, como ser dizimista, como confiar projetos nas mãos dele, filtros nas mãos dele. É horrível querer caminhar com alguém, é ofensível querer caminhar com alguém desconfiando dessa pessoa, porque tudo isso que eu estou falando com você é uma ligação com Deus, e independe de pessoas, e essa ligação vai trazer resultados muito maiores do que a tua opinião, os teus passos ou a tua força. Meus irmãos, eu quero muito que você entenda e pare de desconfiar de Deus. Pare de desconfiar daquele que existia muito antes de você nascer. Daquele que nunca precisou de mim e de você, mas fez esses familiares chegarem até aqui. Fez esta igreja chegar até aqui. Fez a igreja dele chegar até aqui.
independente de mim, independente de você. Você precisa entender e, pela palavra dele, deixar-se ser apacentado por aquele que dá-nos a paz que excede todo entendimento e que já tem cuidado porque tem um plano. Uma vez eu estava conversando com um senhor e ele estava muito brabo. Um senhor que estava com, na época eu lembro, ele tinha uns 55, 56 anos, e ele brabo, porque um filho estava preso, o outro estava com um problema de saúde sério, o outro filho estava com outro problema sério, e aí ó, ninguém vai para a igreja, e eu estou desanimado, e a minha vida, e com eles, e eles, olha esses filhos, e a ingratidão a esses filhos, e eu perguntei para ele, com quantos anos o senhor veio para Jesus? Ele calculou, com 45 anos, eu falei, então tem muito tempo ainda, calma. Deus cuide de cada um. E se é uma coisa que eu vejo, é Deus honrando a oração de pais. Se é uma coisa que eu vejo, é Deus honrando os joelhos dobrados de uma esposa. Se é uma coisa que eu vejo, é Deus honrando o joelho dobrado de um marido, de pais, de filhos. E como aconteceu com Billy Graham, como aconteceu com Marco Feliciano, como aconteceu com tantos outros, Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. O teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, e Ele está cuidando dos nossos familiares. E eu pergunto para você, qual que é o grau disso tudo? Qual que é o teu grau de confiança e que você pode descansar em Deus em tudo isso? Entenda que Deus os libertará. Então, cuide da vontade de Deus na sua vida, porque você prestará conta a esse Deus maravilhoso. E hoje, entregue os nomes desses familiares nas mãos de Deus. E Ele honrará cada pedido, Ele honrará cada nome, porque Ele é Deus fiel, porque Ele escuta a nossa oração. E Ele coloca pessoas em lugares inusitados, como já chegou homem aqui e falou, pastor, eu entrei dentro daquele lugar que realmente não presta, e quando eu estava lá dentro, pensando em usar e fazer um monte de coisa, chegou um camarada do meu lado e falou, o que você está fazendo aqui? Você tem cara de cristão, cara, você tem cara de evangélico, você não tem cara, sai daqui, conselho que eu te dou. E enquanto alguns não estão nessa situação, o Espírito Santo está... Ô pastor, mas o Espírito Santo estava dentro da pessoa, naquele ambiente, estava. De que forma? Convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. E falando para aquela pessoa, o teu lugar não é aqui. O teu lugar não é aqui. E ele continua agindo da mesma forma. E a paz que excede todo entendimento, pode trazer um refrigério para a tua alma. E você pode libertar o povo. E você pode, meu irmão, cumprir a tua missão. E você pode estender o reino através da sua vida. Porque Ele já tem cuidado de tudo. Deus criou tudo. Criou o homem e a mulher por último. E qual que foi o primeiro dia do homem? O 7º dia. E a Bíblia diz que Deus cessou das suas obras. Deus já havia feito tudo. E o homem já entrou no descanso. E depois veio Jesus. Fez o que fez. Olha só. Foi para a cruz do Calvário. Lá na cruz, qual que foi a última frase dele? Está feito. Está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Está feito. Ele que fez tudo. Efésios capítulo 2 vai dizer que Ele nos fez nos assentar com Ele nos lugares celestiais. Uma vez eu perguntei para um homem, o que você precisa, o que você acha que você precisa primeiro? Um homem que estava aceitando a Jesus comigo. O que você acha que você precisa para você ser um cristão? E ele falou, aceitar Jesus. Você precisa primeiro descansar no que Ele já fez. Aceite o que Ele já fez. E descanse nele, porque você não pode ser salvo por si mesmo. Descanse nele. Aprenda a entregar as coisas e tudo mais nas mãos dele. Trabalhe como se tudo dependesse de você. Ore e confie como se tudo dependesse dele. Caminhe mais tranquilo, porque a tua serenidade, a tua lealdade, a tua garra, meus irmãos, vai evangelizar muitas pessoas. Porque eu e você somos Jesus, aonde nós colocamos a planta dos nossos pés. Jesus vive em nós através do Espírito Santo. E nós somos a mão estendida dele para alguém. E pode ter certeza que o teu propósito de nascimento é melhorar a vida de alguém. E Deus também tem esse propósito na vida dos teus familiares. Irá honrar a sua oração. Confie o nome dos teus familiares a Deus.
e Ele vai apacentar o teu coração, e você vai caminhar mais feliz. Amém? Você acha que essa mensagem não foi para você, foi só para mim? Eu não sabia se você vai estar ou não ia estar aqui hoje. A mensagem está escrita. Quer ver o dia que eu escrevi essa mensagem? Porque eu escrevo muitas e muitas mensagens. Dia 8/3/2020. Se coloque em pé, por favor. Coloca a mão no teu peito assim. Fecha os teus olhos. E agora eu quero que você memorize os teus familiares. Eu quero que você memorize toda a dificuldade que você tem de alcançar pessoas que não entendem, que não ouvem. E isso está acabando com a tua saúde. Isso está dando uma forma desastrosa no teu jeito de caminhar. E você está muito agitado durante muito tempo, de uma forma desnecessária. Mas Jesus está dizendo para você através dessa mensagem: ei, olha para as famílias da Bíblia. E eu cuidei de tudo. Eu estou cuidando da tua também. Eu estou cuidando do teu casamento. Eu estou cuidando dos teus familiares também. E eu quero que você comece, da sua forma singela, a declarar os teus familiares para Deus agora. A dizer para Ele os nomes dos teus familiares que você está confiando nas mãos dEle. Ou seja, qual for a situação difícil. E Ele vai estar honrando. Porque é Ele que entra no coração de pessoas. É Ele que decide se apresentar. E não importa o estudo da pessoa. Não importa as qualificações. Se é pessoa simples ou muito estudada. Importa que quando Deus quer fazer, a porta que Ele abre, ninguém feche. Não tenha dúvida sobre isso. Vamos falar para Deus. Vamos entregar nas mãos dEle. E Ele vai nos honrar. Tenho certeza. Santo Deus, nós mais uma vez queremos te agradecer por tua monstruosa bondade, por uma dimensão que nós não conseguimos alcançar ainda, por uma dimensão que nós não conseguimos de forma alguma inigualar, que é a tua fidelidade, que é todo o teu cuidado. Pai, o Senhor conhece os abismos da vida e sabe onde os nossos familiares estão andando, se à beira do abismo, se estão preparando a própria vida para uma tragédia. Porém, acima de nós, é o Senhor que os educa, é o Senhor que os direciona, é o Senhor, Pai, oh meu Deus, que reconhece toda ansiedade e necessidade. Então nós estamos entregando o nome desses familiares diante do teu altar. Nós estamos confiando os desafios de cada um, a salvação deles. Nós estamos confiando, meu Deus, essas linhas que eles estão pegando, que muitas vezes é uma linha errada de ideia. Em nome de Jesus, restaura o propósito de nascimento dessa pessoa, derrama graça e unção, oh Deus, que assim como a sarça que chamou a Moisés, da mesma forma chame este familiar para a tua grande obra, Senhor amado. Em nome de Jesus, envolva com os teus anjos, preserva esta vida, meu Deus, e promove esta pessoa na tua graça, ao teu propósito, ao teu ministério, e que tudo isso seja para a sua glória, pois tudo isso nós pedimos o descanso, o refrigério na alma, e descansamos porque o Senhor está muito além dos nossos atrapalhos, está muito além das nossas explicações. O Senhor é Deus, e assim nós reconhecemos o Senhor, e tudo isso nas tuas mãos. É a nossa oração, gratos, repreendendo a Satanás e ligando ao céu esta oração, em nome de Jesus Cristo. E todos digam: graças a Deus. Um abraço para o povo que acompanha-nos na rede social. Gente,